Vamos falar um pouquinho de fios. Tem diversos fios no mercado próprios para amigurumi, mas você também pode utilizar algum outro fio que você goste. Por exemplo, tem fios peludinhos, tem o fio mais fofinho, tudo vai depender da textura que você quiser dar para o seu bichinho. Lembrando que se o fio é mais fininho, ele vai ficar um bichinho menor. Com o mesmo padrão desse bichinho, se você utilizar um fio mais grosso, uma agulha maior, você já vai ter um bonequinho maior. Vocês também têm que ter atenção aos detalhes do bichinho. Um fio muito grosso, se o bichinho tem detalhes finos, como uma boneca que você precisa fazer narizinho, tem orelhinha, aí já não fica tão legal para fazer ela inteira naquele fio fino. E mesclar também, utilizar um fio próprio para amigurumi de algodão e colocar um cabelinho de uma lã para fazer uma bonequinha com um cabelinho um pouquinho diferente. Aí vai usar a criatividade do jeito que você quiser. Só procurar no mercado. Eu vou colocar aqui para vocês a lista dos principais fornecedores de fio, para você poder aí conseguir encomendar, achar o fio melhor para o seu bichinho. As agulhas, nós temos diversos modelos no mercado. Você tem a agulha de metal sem o cabo, tem agulha de bambu sem cabo também. Tem as agulhas com cabo emborrachado, que são mais anatômicas. Agulhas que vem de fora também, que o cabinho assim, ele é um pouquinho mais durinho, ele é de um plástico, também com cabo de bambu. Aí você pode utilizar a que mais, o que melhor você se adaptar. Lembrando sempre que no rótulo vem o tamanho da agulha que você pode utilizar como aquele fio. Nesse daqui, você, por exemplo, você pode usar da agulha 2 à agulha 4. Para o amigurumi é importante que sempre esteja bem fechadinho os pontos, para não aparecer o enchimento. Então o ideal é que você utilize o ponto, a agulha mais próximo do mínimo que pede o fio. Dependendo até, você pode utilizar menor ainda do que o fio pede. Você pode fazer uma amostrinha pequena, fazer um pouquinho de pontos para ver como o seu ponto fica com determinada agulha e determinado fio. De acessórios para amigurumis, nós temos diversos modelos, principalmente de olhinhos. Tem modelo assim ovalado, tem o modelo padrão, que é o redondinho. Temos o narizinho também, a fuça, diversos modelos de fuça. Todos esses modelos, eles vêm com a trava de segurança. É muito importante, principalmente se você for dar o bichinho para criança. Assim, ou você borda os olhos, ou você coloca o olhinho assim com trava, porque não tem como a criança arrancar o olhinho. Nós também utilizamos no amigurumi que você precisa ter alfinetes, desde o pequenininho. Lembrando que eles precisam ter essa cabecinha mais larga para não passar entre os pontos. Esse tamanho é um padrão que nós utilizamos mais. E também tem os alfinetes maiores, que é para peças maiores, para algo que você vai precisar prender mais, como a cabecinha para o corpinho do bichinho. Os alfinetes de segurança, nós chamamos de marcador de pontos ou marcador de carreira. Também tem vários modelos e ele serve para a gente poder marcar o início da volta ou um determinado ponto no decorrer do trabalho que a gente precise marcar. Agulhas de costura, de tapeçaria, que são aquelas que não tem ponta, e também tem agulha de boneca, que para algumas costuras a gente vai precisar de uma agulha mais comprida. A pinça, ela é uma aliada extremamente forte na hora de você colocar o enchimento na peça, principalmente em peças mais finas, como o rabinho do bichinho ou o bracinho dele. Para encher nossos bichinhos, você vai usar um enchimento siliconado anti-alérgico. Ele é super macio, ele não deixa criar fungos. Quando você lava, ele seca mais rápido também. Ele é o ideal para você poder utilizar nas peças do amigurumi. Para a gente poder criar uma peça de amigurumi, temos um padrão que você pode encontrar na internet, em livros e revistas. Esse padrão vai dizer o que a gente precisa fazer exatamente em cada volta para poder dar as formas.
Ele vai dizer onde eu vou aumentar, onde eu vou diminuir, qual parte, como eu vou fazer a perna, como eu vou fazer o corpinho, se é separado, as partes se são juntas. Então, esse padrão que me vai falar tudo o que eu precisar para poder desenvolver a peça. Aqui, por exemplo, o corpinho, eu vou começar com o anel mágico, 6 pontos, é a minha primeira carreira. Então, a cada carreira corresponde a uma volta. Então, a primeira volta eu vou fazer os 6 pontos, na próxima eu vou fazer os 6 aumentos, na próxima um aumento e assim vai. Em algumas partes, aqui cada volta foi diferente. Nessa parte onde fala da volta 9 a 16, são 8 voltas que eu vou permanecer com a minha quantidade de pontos. Essa parte é para fazer a reta. Por exemplo, a barriguinha, a cabeça do bichinho, porque se a gente só aumentar e não diminuir, e não fazer a parte reta, só fazer o aumento e diminuição, ele não vai dar a forma correta. Depois ele mostra como eu vou fazer as diminuições. No caso do corpinho, ele vai pedir uma volta com diminuição, faço mais 2, mantendo a quantidade de pontos, e assim sucessivamente. A cabeça funciona da mesma forma, as perninhas. Agora a gente vai acompanhar o padrão e ao mesmo tempo aprender a fazer os pontos. Aqui, para a gente iniciar, você que já faz crochê, você já sabe como você se sente mais confortável para segurar a agulha e a linha. Para quem nunca fez crochê antes, que não sabe como segurar a agulha, você tanto pode segurar assim, como você pode segurar assim. Você vai segurar da melhor forma que você se sentir mais confortável. Isso que vai determinar é conforme você vai fazendo a peça. Por isso que eu indico fazer um pouquinho de correntinha, um pouquinho de pontos antes de escolher a agulha ideal, para ver como você segura melhor a agulha. Aqui, para a gente poder iniciar, você vai fazer a laçadinha, vai deixar os 2 fiozinhos aqui, só fazer um mesinho e passar o fio aqui por dentro. É um nozinho de forca. Ele é ajustável. A gente também chama de laço inicial. E aí, para você que nunca fez crochê, eu seguro a linha dessa forma. Os meus 3 últimos dedos eu vou segurar o fio, vou passar o meu indicador aqui por cima e o meu dedão eu vou segurar a parte que está sendo feita aqui, para ficar bem firme. Então, eu vou passar a correntinha, a agulha por baixo da linha e fazer uma correntinha. Isso você vai fazer algumas vezes para você poder treinar, ver qual que é a melhor forma. Aí você troca um pouco a forma de segurar, para assim você ficar mais confortável e conseguir fazer os pontos certinhos. Aqui é só para você poder iniciar e ter uma noção melhor de como você vai trabalhar com a agulha e com a linha. Esse jeito não quer dizer que é o único jeito de você segurar a linha, que é o único jeito certo. Não, o jeito certo é aquele que você se sentir mais confortável. Aqui agora, voltando para o nosso padrão, no corpo ele pede para a gente começar com o anel mágico. Esse anel mágico, ele é o início de 90% das nossas peças de amigurumi. Então, preste bastante atenção. Eu vou pegar aqui a ponta da minha linha e vou dar uma volta aqui no meu indicador, cruzando a linha. Vou segurar aqui atrás e vou passar a minha agulha puxando o fio de trás por baixo. Agora eu pego o meu fio novamente e passo por dentro dessa laçada. Ele vai ficar uma argolinha assim, que é ajustável. Quando eu der uma puxadinha, ele vai fechando aqui. Vou fazer mais uma vez. O fiozinho aqui, dou a volta aqui no meu dedo, cruzando. Passo aqui por baixo e puxo o fio. Aqui eu vou dar uma laçada e assim fica a argolinha.
Existem outras maneiras de fazer o anel mágico também, mas essa é a maneira mais comum de ser feito. Então aqui ele pede o anel mágico com 6 pontos baixos. Esse PB, nos nossos padrões, vem a abreviação aqui. Então você vai lá, ó, PB, ponto baixo. E é uma abreviação padrão. Então em todos os lugares que você vê PB, vai ser ponto baixo. Meu ponto baixo, eu passo aqui por dentro do anel, vou fisgar a minha linha, vão ficar os 2 pontos na agulha. Vou laçar novamente e puxar por dentro dos 2. Passo por dentro do anel, fisgo o meu fio, ficou as 2 laçadas na agulha, laço novamente e por dentro dos 2. Esse é o ponto baixo. Então, ó, passei por dentro dos 2. Aqui eu já fiz 3, o quarto, o quinto e o sexto. Pra gente contar quantos tem, a gente conta essas correntinhas que ficam aqui, o elo. Então, esse elo é 1, esse é 2, 3, 4, 5 e o sexto. Agora eu vou fechar o meu anel mágico, é só puxar, e aí fica certinho o início da volta. Aqui foi a minha volta 1, então eu já comecei, vou para minha volta 2. O que pede? 6 aumentos. Esse AU é aumento, tá na legenda. Eu vou ficar com 12 pontos no total. Sempre que tiver aumento escrito, quer dizer que em cada ponto que eu tenho de base, eu vou fazer 2 pontos. Então, eu vou entrar aqui no meu ponto e vou fazer 1, volto no mesmo buraquinho e faço mais 1. Lembrando que você sempre precisa utilizar o marcador de pontos, para você não se perder. Então, eu vou marcar o meu primeiro ponto feito. Vou pro meu próximo ponto, eu vou entrar aqui, ó, nessa argolinha de cima. Vou ficar com as 2 laçadas aqui, puxei, 1, volto no mesmo lugar e faço mais 1. Então, aumento sempre 2 pontos no mesmo buraquinho. 1 e mais 1. Aqui eu já fiz a minha segunda volta, tudo aumento. A minha volta 3, um ponto baixo e um aumento, vão dar 18 pontos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou repetir um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, até o final da volta. Dessa forma eu vou ficar com um total de 18 pontos. Então, eu vou fazer um ponto baixo, meu primeiro ponto, ponho o marcador, marcador é sempre importante colocar. No próximo, eu vou fazer o meu aumento, que são os 2 pontos no mesmo buraquinho. Repito, um ponto baixo sozinho, no próximo um aumento. A gente brinca falando que é um solteiro e um casado. Aí é só você lembrar assim, fazer um sozinho e um com um parzinho. E vou repetindo até o final da volta. É importante você tentar, né? Eu sei que no começo é um pouquinho mais difícil, mas você tentar manter a mesma tensão nos pontos. Então, assim, se eu for pegar e fazer um ponto, puxar muito a linha, ele ficar mais folgadinho, ele já dá diferença. Então, eu vou tentar manter a laçada sempre justa na agulha. Aí, eu continuo, e um aumento, e um aumento. Fechei a volta. Para quem tá começando, é importante você contar no final da volta quantos pontos você tem. Porque se a gente errar
Aqui no comecinho um ponto, ele vai interferir, pode se tornar 6, 7 pontos daqui a algumas voltas. Então, é importante estar sempre contando. Terminei minha volta, a volta 2, eu vou seguir a sequência, ó, 2 pontos baixos e um aumento. Isso quer dizer, eu vou fazer um ponto sozinho, outro ponto sozinho e no próximo que eu vou fazer o aumento, para ficar com 24 pontos. Então, esses 2 pontos baixos vai ser um num buraquinho e um no próximo. No meu próximo ponto, que seria o meu terceiro ponto, que eu vou aumentar, vou fazer 2. E eu vou repetindo a volta toda. Aí, assim, eu vou seguindo o padrão. Minha próxima carreira são 3 pontos baixos e um aumento, 4 e um aumento na próxima, 5 e um aumento e vou seguindo. Aqui eu vou parar com 48 pontos de aumentar e vou fazer reto 8 carreiras com 48 pontos. Aqui eu terminei as minhas carreiras de aumento e já fiz as minhas carreiras retas. Aqui eu coloquei o fiozinho do centro, eu peguei o fiozinho aqui do começo do trabalho e puxei ele pra frente, porque fica mais fácil para eu contar quantas carreiras foram retas, não preciso ficar trocando o marcador de lugar sempre. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre contando acima dele. Agora, a minha próxima volta pede para eu fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer, já fiz 2 pontos, 3, 4, 5 e 6. Opa. Para diminuição, eu vou pegar só a alcinha da frente do ponto. Ó. O ponto tem 2 alças, a frente e a de trás. Ponto normal eu pego as 2. Para diminuição, eu vou pegar só a alcinha da frente e a alcinha da frente do próximo ponto. Vou puxar aqui pelas 2 e agora laçar e puxar pelas 2. Ficou a diminuição. Aqui presta atenção na hora que você for fazer a sua próxima sequência de 6 pontos, porque essa perninha aqui que quando eu dou uma esticada ela repuxa, ela faz parte da diminuição. Então eu vou pegar meu ponto aqui. Ficou 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Alcinha da frente e alcinha da frente. Laçou e laçou de novo. Assim eu vou seguir até o final da volta. 6 pontos e uma diminuição. Então, é só eu seguir a receita. Minhas 2 próximas voltas vão ser retas. A minha próxima volta vai ter diminuição. Depois, mais 2 voltas retas. E assim por diante. Até o arremate. Aqui eu já terminei todas as voltas do corpinho. Você pode ver que ele tem o formato assim de coxinha, que é o formato mais básico, depois da bolinha, de fazer o amigurumi. Aqui, na receita, ele vai falar para você arrematar com ponto baixíssimo. PBX é o ponto baixíssimo. Então, eu vou pegar, entrar aqui no meu próximo ponto, laçar como se eu fosse fazer o ponto baixo, só que eu vou puxar direto. Esse é o ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma vez. Entrei aqui, lacei e puxei direto. Você pode ver que ele não dá altura pro ponto. Ele é mais utilizado mesmo para fazer o arremate ou algum detalhe. E ele pede para deixar um pouco de fio para costurar. Então, eu vou pegar e deixar uma quantidade de fio para poder fazer a costura. Pessoal, aqui a cabeça eu trabalhei da mesma forma do corpinho. Comecei com o anel mágico, fui aumentando segundo a receita, fiz as voltas retas também seguindo a receita. Aqui eu cheguei
faltando só a última carreira. Na minha última volta, ele pede para fazer 18 diminuições. Ou seja, eu vou fazer as diminuições seguidas, uma da outra. Então, eu faço a diminuição normal, alcinha da frente e alcinha da frente. Como eu vou trabalhar várias diminuições seguidas para não ficar buraco no ponto, eu deixo bem apertado. Para deixar mais apertado o ponto, eu vou puxar bem aqui, ó. Então, eu vou segurar bem firme a linha aqui nos meus dedos. Vou puxar e puxo de novo. Para fazer a próxima, de novo, é uma diminuição seguida da outra. Mais uma. E vou seguindo assim até o final da volta. Ó, ela vai ficando bem fechadinha. Esse vai deixar o pescocinho aqui. No final, eu arremato com ponto baixíssimo, igual o corpinho.